Alô você, começamos agora mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje, senhores, temos aqui um episódio muito especial, porque nessa mesa estamos reunindo o que há de mais representativos em conselhos profissionais no estado do Rio de Janeiro, para falar sobre a união desses conselhos. É praticamente o Capitão Planeta dos conselhos profissionais. E junto aqui com vocês, aqui ao meu lado direito, também participando aqui como co-host, sempre estando aqui com a gente, o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, meu amigo Sidney. Prazer, presidente Miguel Fernandes, estar participando dessa conversa, desse debate, dessa troca de ideias com pessoas como Yuri do Cremerge, Wagner Siqueira do CRA. É uma honra. Já antecipou as apresentações, hein? É uma honra. É uma honra. Então, aproveitando, aqui também, pessoal, doutor Yuri Lutz, que representando o nosso Conselho de Medicina, secretário-geral do Conselho de Medicina, não é isso, doutor? Exatamente. Obrigado aí pelo convite. Espero poder contribuir aí com o bate-papo de hoje. Maravilha. E aqui, nosso amigo de sempre, já esteve presente aqui outras vezes conosco, nosso querido presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e agora presidente do Conselhinho, vamos manter esse brand ou vamos mudar esse brand? Fórum de Conselhos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, nosso querido amigo Wagner Siqueira. Boa, cumprimento a todos que nos ouvem, que nos veem também e aos colegas. Sempre é uma alegria renovada estar aqui de novo. É sempre muito divertido, sempre muito útil, mas acima de tudo, muito informativo para todos aqueles, para nós que estamos participando, mas também para o público que nos assistirá. Maravilha, maravilha. Eu não podia deixar de falar aqui também dos nossos apoiadores que viabilizam que a gente faça esse maravilhoso programa. Já estamos na terceira temporada, já são 3 anos de podcast sendo gravado. Então, quero agradecer aqui ao Conselho Regional de Engenharia, né, a nossa Caixa de Assistência Mútua RJ, ao Clube Empreendedor, que tem esse maravilhoso estúdio aqui, aonde nós estamos gravando, e ao Diário do Rio, que é a plataforma onde a gente sai. Meus amigos, sem mais delongas, presidente Wagner, o que é o Conselhinho, que é o que está nos unindo aqui hoje? Para quem não sabe, que está assistindo aqui, aconteceu agora em junho, né, a eleição para o Fórum de Conselhos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, vulgo chamado Conselhinho, que reúne os conselhos profissionais. Era uma instituição que já foi muito forte no passado, ficou agora meio assim desmobilizada, e você, né, presidente, comprou aí a discussão de resgate dessa importante instituição, trouxe, mobilizou aqui, né, arquitetura, engenharia, medicina, nessa busca desse resgate. Então, assim, fala um pouco, como é que você que já foi lá atrás, não é isso, Wagner? Tive na década de 80. Pois é, como é que era, como é que você vê hoje, como é que você vê para o futuro, para o amanhã, esse novo momento que a gente está falando aqui, da representação dos conselhos profissionais? A nossa função final como conselhos profissionais sempre é o interesse da sociedade. Quer dizer, as nossas leis não são regulamentadas se não fossem na defesa dos interesses legítimos da sociedade. Mas cada conselho tem sua característica, suas histórias, seus problemas e facilidades. Mas não há dúvida que a gente está falando, quando você reúne os profissionais liberais em geral, profissionais, muitos de nível superior, se bem que não seja só conselho de nível superior, você está tratando de questões fundamentais que o problema não é de uma profissão ou de outra. Muitas vezes ela atinge, né, multiprofissional, interdisciplinar. Então, a ideia de conselho que nasceu lá na década de 80, eu fui participante apenas como membro e tive uma época na direção do Conselhinho, naquela época, era exatamente trocar pontos de vistas e troca de experiências, fundamentalmente, para viabilizar os interesses da sociedade, mas também os nossos próprios, dos nossos conjuntos. É claro que sempre há atritos e fricções quando você regulamenta profissões. O arquiteto saiu do CREA e passou a... Né? Então, já tinham dentro do CREA dificuldade com o acionólogo, com o geógrafo, com o próprio engenheiro, naturalmente. São questões afins, mas outras profissões também. Nós, muito bem comum com economistas e com
e com os contadores, e assim vai, né? E todos eles sobrepairam problemas que, se nós sentarmos à mesa, certamente a gente vai compreender aquela zona cinzenta e fazer acordos que sejam adequados e resoluções conjuntas e decisões compartilhadas que seja no interesse de cada uma das profissões. Porque, às vezes, as pessoas não se sentam, não conversam e aí aumenta a briga. É comum, muitas vezes, um conselho acionar outro, que é muito desagradável, porque você poderia resolver esse problema sem levar à justiça. Você poderia resolver muitos desses problemas, a maioria ou quase todos, se não todos, pelo entendimento, porque nessa ideia de que não há um problema que é só de engenharia, ou que é só de arquitetura, que é só de medicina, que é só de administração e de outras, de contabilidade e assim subsequentemente, mas muitos deles vão ser multidisciplinares e vão trazer soluções. O Conselho nasce disso, foi muito forte em determinado período, década de 80, 90, depois ele foi caindo e, ultimamente, ele vinha... Bom, ele não tem nem ele não tem quase nada hoje. Ele foi realmente, claro que a Covid aprofundou esse processo, mas não foi só a Covid, né? A gente tem que, em verdade, ressuscitar é mais difícil que nascer, Miguel. E a gente tem que fazer a ressurreição. Essa frase é uma frase profunda, hein, presidente? É verdade. A gente tem que ressuscitar. Fênix, pô. A gente tem que, pois é, mas existe, né? A própria Bíblia nos traz alguns casos de ressurreição. É verdade que tem pai de santo aí, pastor, padre, etc., que está ressuscitando toda hora, né? Mas, em verdade, o que nós estamos fazendo é uma tentativa de ressurreição, e eu acho que vamos conseguir, porque todo mundo tem, isso é interesse de todos nós, guardadas as diferenças, as histórias, as opções de orientação política de cada profissão, que a categoria elege para todos. Nós todos somos eleitos, né? Temos um mandato e, portanto, as nossas diferenças devem ser esquecidas para a gente focar as nossas convergências, que são muitas, que é o interesse do bem comum. Isso mesmo. O presidente Sidney, e aí o presidente Wagner traz aqui essa visão, mas se a gente for falar aqui sobre também grau de representatividade, né? A gente está somando aqui algumas centenas de milhares de profissionais registrados em todos esse conselho. Sim. Então, quando a gente une esse potencial junto com os demais conselhos que também perfazem esse fórum, falamos de um instrumento de altíssimo poder de representatividade junto aos poderes também estabelecidos, executivo, legislativo, judiciário, não é isso? Sem dúvida, que pese a questão da participação compulsória, né, dos profissionais, porque todas as profissões regulamentadas no Brasil, a própria lei federal define isso, tem que ter um órgão fiscalizador, que são os conselhos, as ordens, não é, que foram constituídas. E quando o presidente Wagner Siqueira fala da questão do compromisso da sociedade, é verdade, porque ao contratar um profissional, quer da medicina, quer da administração, quer da engenharia e da arquitetura, a sociedade precisa estar bem informada que este profissional, registrado no seu respectivo conselho, ele tem todas as condições de prestar um serviço de qualidade, reconhecido, e um serviço que está sendo fiscalizado. E eu acho que esse é um dos desafios aqui do nosso fórum, né, de fazer com que a própria sociedade perceba um benefício que ela própria irá usufruir. Mas com relação à representatividade, é um outro desafio que nós vamos ter que desenvolver para dentro dos nossos conselhos, né, dos nossos registrados, não são associados, são registrados compulsoriamente. Porque, inclusive, presidente Miguel, hoje é uma participação muito pequena dos profissionais no processo eleitoral. O nosso conselho tem esse problema também, muito grave. As pessoas precisam ter também uma informação esclarecedora que os nossos conselhos ou ordens são autarquias públicas, né? Temos exceções, mas a rigor são autarquias públicas federais, e essas autarquias públicas federais, elas são ditas especiais, porque não há recurso público. Eu costumo dizer, Yuri, que são recursos do público, né? Correto. Mas não são recursos públicos governamentais, né? São recursos
do público. Quer dizer, Em nós forma de devemos imposto, uma satisfação né? ao público, né? Cada um tem o seu público próprio. Os colegas né? contribuem conosco, né, para o nosso funcionamento. Né? Exatamente. Então, é preciso entender que essas instituições também são geridas pelo seu próprio público. Por isso tem as eleições. E um desafio que nós precisamos enfrentar é aproximar esses profissionais dos nossos conselhos para que essas eleições ganhem esse caráter de maior representatividade. Mas é evidente que quando temos à frente do conselho pessoas, indivíduos, personagens comprometidos com a prática democrática, comprometidos com a ampliação da representatividade, eu estou de pleno acordo com você. Né? Tanto aqui o Yuri representando o CREMERGE, Wagner Siqueira representando o Conselho de Administração, você representando o CREA. Eu acho que nós temos aqui um exemplo de que realmente vamos buscar essa representatividade a serviço dos profissionais junto aos órgãos de governo. Perfeito, presidente Sidney. E assim, uma coisa que às vezes não fica claro para quem está nos assistindo e até para os profissionais do nosso setor é que a nossa função ela é honorífica. E aí, Yuri, você médico, à frente aí também, né, do Conselho de Medicina, agora aqui conosco. Depois tem que falar como é que ficou essa composição, explicar para a galera que está assistindo, né, do fórum aqui, do Conselho. Podemos chamar de fórum, conselhinho, não sei. A gente tem que decidir. Vamos ver se a gente decide aqui durante o podcast. Conselhão não essa questão. Pode, porque Brasília usa Conselhão? os conselhos federais a expressão conselhão. Não, eu fiz uma brincadeira conforme a representatividade. Eu chamei de Conselho dos Conselhos lá para os meus colegas. Conselho dos Conselhos. Esse é bom, esse é bom nome. Ele esse tá é bom, tipo Mestre dos Magos. Isso. É um bom nome. Mas assim, essa composição, né, de você ter a sua vida profissional, contribuir para a categoria, num trabalho voluntário à frente de um conselho. Como é que para você, como médico também, que é uma carreira que está aqui, de repente toca o telefone, tem que ir atender e tal. Como é que você enxerga isso e como é que você vê que uma estrutura como essa, né, do fórum, onde a gente vai ter diversas diferenças, mas ao mesmo também convergências, pode contribuir até para levar isso aos nossos profissionais, entendendo, né, cada uma das peculiaridades, das realidades de cada profissão e como a gente pode cada vez estar avançando isso mais para cada um dos setores. Bom, presidente Miguel, você tocou num ponto assim que para a medicina até é um ponto bastante sensível. É muito difícil para os colegas diferenciar, pelo menos na nossa experiência, o médico do conselho e o médico pessoa física que está lá trabalhando como eles nas unidades de saúde. Eu não tenho informação como é que é nos demais conselhos, mas para o nosso conselho, que as nossas decisões, os nossos julgamentos têm um grande impacto social para a vida do médico, é uma dificuldade a gente ter essa divisão e, inclusive, dividir também a questão de que nós não somos um sindicato. Às vezes, os colegas nos procuram bom ponto esse, com uma demanda que não cabe a gente resolver. Então, a gente atende, obviamente, os colegas. Nós temos essa vida privada, eu tenho uma vida privada aí bastante ativa na medicina, mas a gente se esforça ao máximo para representar os colegas. Acho que é importante a gente trabalhar essa experiência com os demais conselhos, para também... Eu não sou um gestor, despeito do presidente Wagner, eu não sou administrador, então eu estou gerindo o conselho como médico e tenho que aprender muitas coisas, muitas questões de administração. Essa é uma das grandes vantagens aqui dessa troca, né? Que essa vantagem de estar aqui no Conselho dos Conselhos e poder pegar a experiência de médico, de colegas mais experientes, de outras áreas do conhecimento, podem acrescentar muito para o nosso trabalho, para a gente poder executar ele com mais eficiência, apesar de continuar em plena atividade nossa privada, dividindo aí com os colegas o local de trabalho. Esse eu acho que é um dos grandes desafios de quem assume a frente de um conselho profissional, como é que faz essa gestão. E aí eu já aproveito aqui para colocar, o presidente Wagner, né? Como é que vai ser essa nossa gestão desse Conselho dos Conselhos? Gostei do Conselho dos Conselhos. Conselho dos Conselhos, o nome oficial para nós é Fórum dos Conselhos Regionais, né? Não, mas eu gostei da estrada do Conselho dos Conselhos. Mas o Conselho dos Conselhos define bem,
É verdade. Eu também acho que conselhinho Acho que a também gente já- definiria, porque eu não sei que era, mas era um Mas nome aí é Conselhinho apelido carinhoso. carinhoso. É. Mas Apelido Conselho carinhoso. dos Conselhos é perfeito. Conselho dos Mas a gente Conselhos tem uma pessoa, é uma pessoa do jurídica Estado do Rio de Janeiro. cuja regra, primeira tarefa nossa vai ter que resolver esse problema, essa é a tarefa que a gente está se dedicando agora como diretoria, porque tem desde... Apresenta aí como é que vai ficar a diretoria, presidente bom, Wagner. então, claro, pelo nosso estatuto, né, nós temos a diretoria composta por 4 pessoas. Então, hoje nós temos o representante do Conselho de Administração, eu estou como presidente, o secretário-geral do Conselho de Medicina do CREMERG, que é o doutor Yuri, o Miguel, que é o Miguel Fernandes, que é do CREA, que é o nosso tesoureiro, e o vice-presidente aqui, o Sidney Menezes, em que vice a gente sabe, né? Vice manda, né? O Conselho Fiscal, que a gente tem, que é a tomada de contas, que faz parte também, a gente tem como presidente o presidente do Conselho de Contabilidade, Sim. o presidente do Conselho de Biologia, o Gustavo, que é o Rafael e o Gustavo, e a Simone, que é da Fonoaudiologia. Né? Acho que a gente tem que... Bem plural, né? Bem plural, uma visão bem Diverso, plural. né? A gente tem uma tarefa primeiro de organizar a estrutura administrativa do Conselho, que está mal com documento, a gente não tem. Isso aí toda uma dificuldade inicial que já foi gerado a partir do Covid, né? Que foi realmente muito forte com as organizações em geral e não foi diferente com o nosso Conselho dos Conselhos. Tirando isso, que a gente tem que fazer, então, todo um processo de troca basta estar convivendo aqui, que já vem troca. Estava conversando agora com vocês da área de engenharia e arquitetura, que um problema que está nos jornais de hoje, que é a questão dos elevadores. Sim. E eu fiquei perplexo quando vi a sua entrevista, Miguel, você dizendo que a primeira região aqui da Justiça Federal tinha, desde 96, que tinha tirado essa competência da anotação de responsabilidade técnica, né, em relação à questão dos elevadores. Aí eu fiquei me pensando aqui. E aí já estava me explicando o procurador do CREA, estava nos explicando, não, que isso não foi apenas na primeira região, isso é no Brasil inteiro. Que a ação começou aqui, mas ela é do Brasil inteiro. O que significa? Aqui nós temos milhares de elevadores aqui, de sistema de elevadores no Rio de Janeiro, no estado. Aí isso afetou a condição de medicina, porque teve mortos. Né? Tá certo? A questão de arquitetura, a questão da gestão, Claro. eu estou pegando no negócio, para não falar das outras profissões, o envolvimento disso. Eu falei, e quem é a prefeitura? Onde entra disso? Isso é só responsabilidade do CREA hoje? A Como é que prefeitura, fica? ela licencia. Pois é. Depois ela se isenta dessa discussão. Isso não é comigo, não pode. E o que a gente tem falado muito, né, na imprensa sobre esse caso específico, isso. presidente, é o seguinte: você é responsável pelo síndico, né, ou responsável pela edificação, exija na empresa que ela seja registrada e que o profissional dela esteja Mas não registrado. tem engenheiro responsável. E que tenha um Mas engenheiro hoje não tem. responsável. Por que eu estou falando isso? Porque isso é um instrumento de defesa do Claro, próprio exatamente. do próprio Cidadão. síndico. Quando ele não tem, quando o gestor do prédio não tem, ele não faz esse dever de casa, ele mesmo fica refém de um processo quando acontece uma situação como essa. E nós estamos falando de uma situação extrema. Claro. E quando quebra? Porque eu estou falando de um quando hospital... morre. Eu estou me lembrando de um caso histórico aqui no Rio de Janeiro, que foi um dos grandes educadores do Brasil, que morreu ali no prédio, ali no Flamengo, que foi o professor Anísio Teixeira. Ele caiu do elevador, sumiu, e o pessoal tinha achando na época que a repressão tinha segurado ele prendido e ninguém sabia. Nossa. Ele era morto. Ele caiu como é que chama? No No poço do elevador e estava falecido há dias. Que coisa horrível, hein? Com um mau cheiro, atraiu e viram que ele tinha caído. Porque o elevador, a porta não funcionou, coitado. Ele foi entrar no elevador, não tinha elevador. Pois é. Então, Isso é assim, questão de manutenção, claro. De fiscalização Claro. e de responsabilidade técnica. Quando a justiça decide sem considerar isso e a prefeitura diz, isso não é comigo, eu só licencio e cobro,
para licenciar e depois não tem responsabilidade nenhuma, eu fico me pensando, é claro que tem essa função deve voltar ao E CREA. responsabilidade dupla, porque você tem ainda aí a questão da obrigatoriedade, isso é lei estadual e municipal, da autovistoria predial. E nós estamos falando de dos todos. itens do escopo da autovistoria predial que tem que ser atestado é a questão do funcionamento dos elevadores. E aí bate na gestão de condomínio que vem para a nossa área. Pois é. é. Certo? Então, veja, nós Que estamos falando entra a aqui questão do síndico, das 4 áreas aqui diretamente de um problema que hoje é objeto... Que afeta a população. Que afeta a população. No mesmo dia, 3 elevadores caíram, um morreu, né? E o acidente, o índice de acidentes com elevador é altíssimo. É na proporção do índice de acidentes com automóvel. Meu Deus. Então você vê que isso impacta significativamente também na questão de saúde pública. E colocando assim elevador, para a gente, por exemplo, para unidades de saúde, eles são fundamentais. Muitas vezes você tem um paciente que precisa ser transportado de um andar para o outro, você não tem tempo para esperar se o elevador está quebrado, esperar o técnico chegar. É um serviço essencial dentro de uma unidade de saúde. Claro. Foi o que aconteceu, né, Yuri, com a morte da pessoa. Exatamente. Não é apenas você ter a segurança. Você tem que ter a continuidade da prestação daquele serviço. E para isso tem que ter um profissional competente, mantendo a manutenção e devidamente registrado para a gente garantir a qualidade do serviço. É o básico para você garantir a qualidade do serviço. É que esse profissional esteja ali identificado. Então você vê a importância de um conselho profissional para a organização e para a própria segurança da sociedade. Exatamente. Acho que esse é um bom caso. E aí a gente volta, Miguel, a questão da sociedade entender exatamente o papel do conselho, porque o síndico, ao contratar uma empresa e não se preocupar se essa empresa está registrada no conselho, se ela tem um engenheiro responsável, portanto tem a RT garantida, portanto tem a responsabilidade prevista. Quer dizer, o síndico, que é entre aspas, um leigo em geral, ele nem sabe disso. Então ele contrata uma empresa, e geralmente é pelo menor preço, né, para fazer. E aí o Wagner tem propriedade para nos dizer isso, né? Ele contrata o menor preço para preservar o erário ali do condomínio. E o que acontece, na verdade? Ele não se preocupa se essa empresa tem registro, não tem registro, se está com a anuidade paga, se não está, se está em dia. Ele não tem essa preocupação, né? Muitas vezes pelo desconhecimento. E uma outra coisa interessante que a gente está agora lá discutindo... Estamos falando de prédio. De prédio. Mas tem elevador, não é só prédio. Claro, você elevador tem shopping center, assim, né, todo o mercado. Estamos falando de uma questão absolutamente complexa. Que afeta toda a sociedade. Toda a sociedade. E uma coisa que a gente está querendo agora implementar, e eu vou agora acelerar com esse caso todo, é gerar a placa digital desses equipamentos para que a sociedade possa saber quem é o responsável técnico. Então a ideia é gerar uma placa, que nem existe a placa de obra, você passa na fachada e vê, criar um QR Code que esteja ali. Quando a sociedade ou do responsável da ausência do responsável. Se não tiver o QR Code, é porque não tem. E se saber se está em dia, bota lá, vai poder entrar pelo QR Code no site, que vai abrir automaticamente na RT de quem é o responsável ali, que pode vir atualizando, não tem problema nenhum, porque pelo QR Code você consegue atualizar pela plataforma, então vai estar sempre atualizado. É uma ferramenta de transparência Se tiver desatualizado, vai saber. Perfeito. Não é? Exatamente. Vai dar ainda Sem dúvida, mais. sem dúvida. E a tecnologia ela vem para dar mais segurança à sociedade, como isso. Então, essa é uma coisa que a gente está lá já programado para o CREA implementar, e vamos avançar agora, dar celeridade a isso, em virtude até dessa fatalidade, que é uma coisa terrível, né? 3 acidentes de elevador no mesmo dia, com 2 com óbito, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Com óbito, né? 2 com óbito. Eu acho até, presidente Wagner Siqueira, que nós poderíamos, na prática, né, atuar na prática por conta desse episódio e por conta desse nosso encontro aqui, elaborar um comunicado conjunto, com certeza, uma nota conjunta, talvez seja até a primeira nota do fórum, não é? E subscrito aí por todos nós, pegando exatamente esse exemplo lamentável dessa situação dos elevadores, né, e colocando nessa nota exatamente a necessidade, o alerta específico aí no caso de condomínios, né, na contratação de serviços de manutenção e conservação
não só da engenharia mecânica, que é o caso específico, mas no geral, né, da obra em geral, em condomínio, um alerta para que perceba se a empresa contratada tem registro ou se não tem registro. Eu não sei se há discussão em relação aos arquitetos e engenheiros, mas a vistoria, por exemplo, pertence aos dois conselhos. Sim, hoje. sim. É uma área de sombra, né? É uma área que tem os dois. É uma área Compartilhada. Então, tá certo. A de sombra normalmente é quando há uma discussão, né? Claro, no de caso quem- nosso é típico, por exemplo, o orçamento público. Orçamento em geral. É contador, administrador e economista. Não é só do administrador, nem é só do economista, nem é só do administrador. Compartilhado. Eles brigam o tempo todo. Mas Orçamento, se for de obra, engenheiro também faz, hein, presidente? Claro, com certeza quem prepara. Claro, não há dúvida. Você tem toda a razão. Temos até as Você tem referências. você tem toda a razão. O que significa que isso não é exclusividade, como se pensa corporativamente, exclusivo de uma profissão. Nós temos muitos casos com os psicólogos em relação a isso também. Você tem razão, é isso mesmo. Eu acho que o principal, presidente Wagner, Você não é o pode seguinte, dispensar da área técnica para fazer o orçamento. Quando a Claro. gente fala do conselho, ele está na preocupação principal, é que a qualidade daquele serviço seja atendida e que aquilo não represente risco à sociedade. Eu vou pegar aqui o caso do Conselho de Medicina, e aí o doutor Yuri pode até me corrigir se eu estiver errado. A maior preocupação é o cara que esteja exercendo medicina sem ter a consciência daquilo que ele está fazendo e botando em risco a sociedade sobre aquilo. Né? Uma paciente, uma pessoa que esteja ali. Né? Então, é a mesma coisa quando a gente fala da questão da engenharia e vai falar da questão da arquitetura, e vai falar da questão da administração. Então, qual é o grau de impacto que aquilo representa? E aí os sombreamentos é normal, que vai ter sempre, né, uma discussão para cá, uma discussão para lá, porque é natural que a profissão queira puxar para ela, normal, né, o direito de fazer. Isso faz parte do jogo, a gente não vê isso como uma questão problemática, mas além disso, tá essa questão. Então, assim, eu não tenho condição de fazer um tratamento médico, alguma coisa assim, não vou saber fazer, eu não tô preparado para isso. Mas tem gente que se mete, tem gente que é louca, sei lá, e se mete a fazer. Toda hora aparece um aí doido, né? Até lembra assim, recentemente teve aquele caso do óbito em São Paulo, do uso de fenol num tratamento estético, uma pessoa que Bom exemplo. nem esteticista, nem, enfim, Olhou na internet, chegou, no né, YouTube. fez um curso e foi fazer um 2 procedimento horas, médico invasivo. Pô, Então, a gente tem essa preocupação grande no nosso conselho, mesmo porque quando um profissional executa um ato invasivo de saúde, que não é de sua competência, não é da sua capacidade de executar, e ele não sabe tratar as complicações, ele acaba eventualmente mesmo levando ao óbito do paciente, como sequelas graves. acho que no caso da medicina é muito escancarado, né, essa percepção. E entra muito essa questão da questão da área de sombra entre os conselhos, porque isso é um fruto frequente de embate na área de saúde, do Conselho de Medicina com os demais conselhos. Mas a gente tem a visão que a gente tem que defender a sociedade. Porque um ato executado por um profissional inapto, que não tem capacidade de executar aquele ato na sua forma adequada e, com isso, preservar a saúde do paciente, é um custo para a sociedade. É um dano para o paciente, é um desastre para o indivíduo. Claro. Então, a gente tem que ter essa preocupação e os conselhos têm um papel fundamental nisso. A gente está falando de uma área que é o exemplo de hoje, que é multiprofissional aqui. É isso. Quando um gestor profissional, um síndico profissional, não contrata devidamente a empresa com a responsabilidade técnica da questão do elevador, ele também erra. É tanto quanto, né, não é só uma questão da engenharia, da arquitetura, mas você também acha do síndico esses ser um acidentes- profissional e não ser simplesmente um morador do Você prédio? tem as duas coisas hoje. Quando é condomínio normal, eles não têm CNPJ. Então, e aí já cria uma dificuldade para nós na fiscalização. Eu não Mas posso. você entendeu a minha pergunta? Assim, Entendi, por exemplo, lá entendi. no meu prédio onde eu moro, tem um síndico que profissional é muito melhor mas sempre. não é um síndico profissional, é Claro. Morador. Tem morador. Às vezes ele não vai saber dessas Não, questões. não sabe, não. E aí, nós do Um conselho. síndico profissional que seja um administrador, É isso, exato. registrado no Exato, conselho, exato. ele tem que saber, porque se ele não Exato. souber, ele vai ter que responder por isso. Essas empresas mas envolvidas assim nos como acidentes... vocês- É uma bandeira interessante, hein, Muito presidente Wagner? interessante, mas como vocês, que por decisão, a meu ver, equivocada da justiça em relação aos elevadores,
antes, né? Que vocês perderam essa... Não, mas não estamos brigando. Eu sei disso, mas também nós estamos brigando porque é preciso que o síndico seja profissional, mas quando você pega um condomínio, ele não tem CNPJ. Então você, no sentido clássico, ele é uma empresa, então você não pode pegar o condomínio e fazer fiscalização em cima daquela entidade. A gente pode pegar, e aí o síndico está exercendo uma atividade que é leigo, que acaba na justiça sempre fica contra a gente. Código Civil não vê isso. Não vê. Mas é uma discussão Séria, aprofundada. muito séria. Séria, que merece um destaque junto ao Poder Legislativo. Tanto que a gente só por exemplo. registra síndicos profissionais. A gente não registra o síndico leigo. Mas, de qualquer forma... que é a grande maioria. O síndico profissional, ele tem uma formação, ele tem uma capacitação. Tem. E é oferecida por alguma... Por muitas empresas e por pessoas individuais também, profissionais individuais. Essa é uma outra coisa interessante que a gente não falou aqui, mas que o Conselho dos Conselhos também pode trazer, que é a questão da pluriformação necessária, muitas vezes, para o profissional, que não precisa fazer uma graduação extra, mas que uma dinâmica como a nossa pode ofertar. Então, o Yuri está falando muito bem. Poxa, eu sou médico, eu não sou gestor. Mas, de repente, na sua vida profissional, você pode precisar administrar um conselho, a sua clínica, o seu consultório. E um espaço como esse pode trazer essa oportunidade, que é talvez uma formação, uma capacitação específica de administração para médicos. E aí pode se registrar no conselho, porque a decisão... Porque o MEC... Porque eles são espertos, essa história é boa. Essa é uma história boa. Todo mundo quer ser registrado no Conselho de Administração. Não é verdade. O MEC tem... Você não... Essa é uma questão delicada. A pessoa que tem graduação em engenharia, ele pode fazer mestrado e doutorado em administração e em medicina. E especialização também. Em medicina pode fazer em arquitetura. Isso que a lei diz. Nem sempre é comum, porque fica difícil. Mas no caso da administração, facilita, porque a pessoa é engenheiro, um médico, ele por razões diversas da vida, ele faz, então, mestrado e doutorado. Comum na nossa área. Muito comum na nossa área. É muito comum. Quando ele faz esses cursos, ele tem registro no Conselho Estrito Senso, como mestre e como doutor. Sem ter a graduação. A gente faz isso. Eu acredito que a gente podia discutir isso muito no Conselho, porque eu sei que isso é controverso, e muito controverso, mas eu acho que a gente tinha que evoluir para isso. Por exemplo, tem muitos colegas... Hein? Uma boa pauta. É uma boa pauta, por exemplo, tem uma pessoa que pode ser formada em administração, Miguel, e que faz doutorado, estou falando um caso específico, real, concreto, de uma conselheira do Rio Grande do Sul. E ela tem mestrado em engenharia ambiental, mas ela quer se registrar no conselho do CREA e não consegue, porque o CREA não permite. É uma pior, posição. hein? O CAL é uma coisa, tem só registra a graduação. Mas eu vou fazer aqui uma coisa pior. Até porque eu sou mestre em engenharia urbana e, de repente, poderia estar registrado no CAL como urbanista. Mas eu vou trazer um ponto pior. Eu sou engenheiro civil. Sim. Estou fazendo doutorado em engenharia ambiental. Eu termino meu doutorado, eu não posso, dentro do meu próprio conselho, me registrar para ganhar as atribuições de engenheiro ambiental. Se entrar na justiça, ganha contra o presidente do CREA, do Rio de Janeiro, Miguel Fernandes. Peraí. Pode chamar o procurador. Se você for entrar na justiça, conta contra o CREA, não entra contra o presidente, não, pelo amor de Deus. Mas é verdade. Mas se for o próprio nós não vamos resolver aqui, evidentemente, mas essa é uma discussão de fundo muito grave e muito importante. É isso mesmo. É uma bela pauta, porque nem é uma pauta digna do Conselho dos Conselhos. Do Conselho dos Conselhos. Porque, às vezes, o conselhão fica querendo ser conselhinho. Porque é verdade, os presidentes de Conselho Federal ficam querendo fazer coisas que não lhes compete, que é próprio dos conselhos regionais, e estou falando de todas as profissões. E aí ficam querendo entrar no cotidiano, que é o nosso papel, e não discute coisas como essa que devem ser feitas e objeto da discussão macro no Conselho Federal. Medicina sofre isso, eu tenho acompanhado à distância e sei que de vez em quando tem isso, né? E certamente acredito que engenharia, arquitetura e administração com certeza.
O cara, em vez de ser... O cara vira vereador federal. Não tem isso? O cara pensa... Hein? Também existe... O cara vira conselheiro federal. Não, ele é um regional achando que é federal. A cabeça dele é do regional. Ele fica querendo, então, fazer... que é o papel nosso. Claro. Mas, presidente Wagner... Vocês sofrem isso muito. 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 Né? É verdade. Mas, presidente Wagner, perspectivas para o futuro do Conselho dos Conselhos. O primeiro passo é você fazer aquilo que precisa ser feito, é regularizar a nossa documentação. Concordo. O primeiro passo é isso. A gente vai ter que discutir em assembleia, né, uma pequena proposta de programa que a gente vai fazer junto como conselhinho. Agora, eu acho que a perspectiva é que estamos já discutindo coisas que são realmente impensáveis. A gente pensar, por exemplo, como você colocou, que orçamento também é de engenharia. Eu não tinha me dado conta disso, e é verdade, você tem razão. Depende do orçamento, depende no caso da obra, com certeza. Claro. Então, você tem razão. Então, estamos discutindo aqui que a questão do elevador é nossa também, porque o nosso síndico profissional, ele peca e erra e pode ser enquadrado na questão do exercício indevido da profissão, quando ele tem a irresponsabilidade de não colocar dentro do seu condomínio que ele dirige toda a proteção para a questão mecânica. Que você estava dizendo agora, que eu acho que os bombeiros também estão falando isso, né? Que o número de acidentes dentro dos elevadores é igual de carro tamanho de acidente automobilístico. É isso mesmo. Estamos discutindo grave que muito essas coisas. Essa questão dos elevadores... Estamos discutindo já o registro do conselheiro federal, regional do CREA, né? Que para poder se registrar como doutor, né? Doutor em engenharia ambiental no CREA. Aí, tá vendo? Por que não? E se você faz administração, Yuri, você vai continuar como médico, mas você vai ter o registro no conselho. Porque, veja bem, se a pessoa constrói a obra, tem que estar registrado no CREA. Se ele compra e vende, ele tem que estar no CRES. Se ele administra profissionalmente, ele tem que estar no conselho de administração. Se ele faz as 3 funções da empresa, tem que ter os 3 registros. E o profissional também. Porque, senão, ele está invadindo outras profissões. Ele é engenheiro fazendo compra e venda ou é engenheiro administrando imóvel. E eu acho importante destacar... E a gente tem que acertar isso. Que esse registro não é pro forma. Não tem que se registrar porque não. É legal. É porque, registrando, o conselho consegue fiscalizar e garantir a qualidade daquele profissional. Um exemplo, um médico que se registra como administrador, você vai ter como conselho capacidade de acompanhar aquele profissional, fiscalizar ele eventualmente num eventual dificuldade, algum fim, para poder garantir e proteger a sociedade. Então, assim, para nós médicos, a gente tem essa questão. Às vezes os médicos nos perguntam, para que eu tenho que me registrar no conselho? Por que eu tenho que pagar o conselho? Vocês também têm isso? Nossa, direto. Tá vendo? Para que CREMER serve para nada? Eu via muito isso. Até eu entrar lá eu parei de ouvir. Não sei por quê. Mas, enfim... eu via muito isso e falta essa compreensão. Nós temos um trabalho de proteger a sociedade, fiscalizando e, principalmente, protegendo a sociedade do mal profissional. É isso que eu ia falar. Para isso, eu tenho que ter o registro. O profissional sério, ele só ganha com o registro no conselho. Claro. Ele só ganha. Porque ali garante a ele que o mal profissional vai ser expurgado do mercado. Mas tem um problema, e aí fazendo uma meia-culpa... Mas tem um problema sério dos conselhos. Porque isso tudo que foi dito aqui, que eu concordo, não é colocado com clareza para a sociedade, nem nos comunicamos mal. Nem para os profissionais. Sim, então, isso tudo que nós estamos falando aqui, as pessoas não sabem, os profissionais não sabem, porque é verdade. Eles perguntam exatamente, não é só CREMERGE, eles perguntam exatamente, para que eu pago esse troço? Para que serve o conselho? Por isso é importante esse momento como esse. Já agradeço aqui de antemão, né, dos colegas toparem vir aqui no podcast, porque são situações como essa que a gente permite estar trazendo a importância e a valorização dos nossos próprios profissionais. Na hora que a gente mostra que o nosso setor está vivo, o que ele faz, como é que faz, para que serve o conselho, a gente traz essa informação, a gente está valorizando a nossa profissão. Me permita uma observação. Com relação a conhecimento do conselho, funcionamento do conselho, por parte dos profissionais, seja de que área for, eu acho que isso a gente peca por não
participar efetivamente e não entrar concretamente nas instituições de ensino de cada profissão. Porque se você leva essa informação, né? No caso, vou falar aqui do CAL, que é o que... Vocês têm algum programa específico para essa Então, área? no CAL nós temos hoje, no estado do Rio de Janeiro, aproximadamente 38 38 instituições de ensino de arquitetura. Não vou entrar no mérito se isso é exagero, é pouco ou é muito. Claro. Mas o que nós estamos fazendo? Nos aproximando de todas essas instituições, propondo um convênio, uma parceria com essas instituições, onde o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, possa, nos primeiros períodos dos cursos, se apresentar para os estudantes com informações, não diria que não chega a ser uma aula prática, né? Mas informações de que existe uma coisa chamada conselho. Por que existe o conselho? Para que serve o conselho? Isso logo no início dos cursos de graduação. Muito bom. E depois, ao longo do curso, a presença do conselho nos eventos específicos de cada instituição, que é muito comum no caso da arquitetura, toda a faculdade tem, todo ano tem, a Semana da Arquitetura, onde se leva ali um arquiteto importante para fazer uma palestra, qualquer coisa assim, mas isso com a presença e patrocínio institucional do Conselho. E nos Conselho últimos, rico, pô. E nos últimos períodos, rico de ideias. O patrocínio não é necessariamente representatividade. financeiro. E no último, exatamente, presidente Wagner. E no último momento, quando os alunos já são formandos, e aí já tem uma outra informação que precisa ser dada a eles, que é a formação ética, né? Onde os códigos de ética precisam ser colocados, esclarecidos. E como funciona, inclusive, a absorção desses profissionais no mercado de trabalho. No caso dos arquitetos, a relação profissional-cliente, as relações contratuais, como se elabora esse tipo de relação profissional. Não é? Então, isso é um desafio que me parece que a gente, enfrentando e realizando, resolve uma parte poderá resolver ou melhorar uma parte do problema, que é a falta de informação pelos próprios profissionais. Então, se você fizer aí uma análise, ele terminará o curso dele já ambientado numa realidade profissional que ele sabe que tem que estar registrado num conselho. Agora, a outra parte, que eu concordo com o presidente Miguel, é publicidade. A outra parte é a comunicação com a sociedade, que não sabe porque o conselho existe, não sabe para que serve o conselho, e muito menos, está aí o exemplo, de contratar empresas credenciadas e registradas nos conselhos. Mas eu gostei, Cisne, dessa parte que você trouxe aí, junto aos estudantes. Junto aos estudantes. Que, junto à formação, diria eu. Isso, é porque a gente às vezes não consegue corrigir aquilo que já está posto, mas consegue corrigir aquilo que vai ser posto para o futuro. Claro. O Conselho de Administração tem algum programa específico nesse foco? Tem, a gente faz um esforço enorme, né? Nessa questão, dando certificado, indo às formaturas, fazendo eventos, patrocinando, e não necessariamente financeiro, mas com a participação. Vamos coçar esse bolso aí, presidente. Essa coisa de patrocínio associado a financeiro é coisa de CREA, de Conselho Rico. Não vem com essa história, não. Vamos apoiar, sim, financeiramente os estudantes, claro que sim, os seus eventos. E nós temos FENEAD, que é uma Federação Nacional dos Administradores, Estudantes de Administração, bacana, que tem a base aqui no Rio. Existe um esforço bom nesse sentido, e a gente tem uma boa experiência com relações acadêmicas. O nosso assessor de especial lá, o nosso Rafael, é exatamente o responsável pelas relações acadêmicas. Muito bom. Que é uma questão que a gente faz permanentemente. Agora, você coloca num topo que me despertou uma nova realidade na sociedade que nós estamos vivendo, que para nós de administração, onde a maior parte dos nossos profissionais eram empregados, carteira afinada, etc., estão deixando de ser, mas que nos médicos, isso hoje me parece, queria a confirmação do doutor Yuri, isso está muito forte, que é a pejotização
do profissional em relação às E instituições. restrita e Né? assim... Isso é uma coisa que vai acontecer conosco. Está Isso- acontecendo isso conosco. é e a uma gente não- realidade cada responsável. vez mais presente. Pois, Isso Exatamente. é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar, porque está acontecendo. Os tribunais de justiça do trabalho ainda tinham alguma defesa nisso. Hoje eles estão perdendo, porque até por decisões de tribunais superiores já elimina isso. Agora, você me confirma isso, quer dizer, nos médicos, isso é quase. É unanimidade. Unanimidade. Hoje você não consegue mais nenhum emprego CLT virtualmente. Isso é diferente de nós. Não só no Rio de Janeiro, isso já está se espalhando para o Brasil inteiro. E isso vem E para isso nós. tem um risco muito grande. Porque, no caso da medicina, o nosso trabalho ele é contínuo. Você não fecha um pronto-socorro porque a empresa venceu o contrato e não tem uma nova empresa para entrar. Acabou isso. Se acabou o contrato com a empresa, o médico que está pejotizado, ele acaba tendo que continuar trabalhando mesmo se está com o contrato formalizado. Isso é uma situação muito instável. Porque o profissional, a qualquer momento, pode deixar de trabalhar, deixar de atender, porque ele simplesmente não recebe os honorários. Mas se fosse CLT, isso seria resolvido? Seria um pouco mais, porque o CLT tem uma regra, né? Pelo menos o médico tem que pedir demissão, tem aviso prévio, ou ele vai ter Tem um fundo de desconto garantia, lá, sim. vai ter fundo de garantia, vai ter algum tipo de proteção para essa continuidade do serviço. O médico pejotizado, imagina você fez um contrato com uma PJ para... quase a totalidade hoje, ou é a totalidade? Quase a totalidade. Eu sei que isso é forte. Muito forte. Nós vamos caminhar para isso. Agora, eu quero imaginar o seguinte, você Tudo tem um bem. pronto-socorro Eu queria entender por que um traz mais segurança do que o outro nesse modelo de contratação. Vamos lá, pensar em uma instituição pública, que ela tem que fazer uma licitação para contratar uma empresa para prestar um serviço. Se essa empresa ela faz um contrato de janeiro a janeiro do ano seguinte, e nesse meio tempo o setor público não renova o contrato com aquela empresa, ou não contrata uma nova empresa, vamos supor um pronto-socorro, que tem paciente entrando continuamente. Acabou o contrato dia 31 de janeiro. E aí, quem atende? Dia 1º de fevereiro. Não renovou, não fez Não renovou, novo contrato, não tem ficou novo em ato. contrato, ficou hiato. E aí, como é que faz? O médico vai embora do plantão, deixa o paciente internado lá? Não, claro que não. Abandona o plantão? Não pode. Não pode. Sabe o que acontece na realidade hoje? O médico não recebe. O médico trabalha 15 dias, Eu tô um mês, entendendo. 2 Mas meses isso sem receber. É um absurdo. A a falha da realidade. contratação do É a- serviço público. Mas eu pergunto, se fosse CLT sobre esse órgão, não acabou o contrato? Não, o CLT ele tem esse contrato prazo indeterminado. Se tiver um prazo determinado, que é outra forma de contratação muito comum na medicina hoje, Contrato que é o quê? temporário. Contrato temporário. Faz o chamamento público, o concurso público, aí você vai lá ver no detalhe qual é o contrato. Deu 2 anos de contrato, acabou 2 anos, você... Não, mas eu digo assim, Abraço. por exemplo, a empresa não está mais recebendo, rompeu o contrato dela. Você ainda é vinculado à empresa, por isso que você está colocando. Não, você no é outro vinculado não seria. ao paciente, você é vinculado ao hospital. Não, mas você eu como digo médico. pelo Mas, vínculo e há também o trabalhista. caso da contratação direta com o médico em pejotização. Também. Isso precisa ser explicação. Porque Isso também é tem grave isso. também. Ele está colocando a empresa. Eles colocam uma A empresa- empresa pública contrata um médico direto como PJ. PJ. Isso. Na verdade, eles têm, hoje em Não dia... é só não- pública, não não. só empresa Não, pública. não. Os hospitais Empresa privada particulares, também. Os todos, hospitais, todos, não, todo mundo. Hoje em Empresa dia a privada. saúde... Rompe o Empresa contrato. É privada, claro, toda, claro que saúde sim. toda. Hospital É privado- todo mundo só contrata médico em Hospital pejotização. privado faz isso É também. virar artista da Globo. Seja, exato. mas Aí- não ganha os salários dos artistas da Globo. Eles usam uma estrutura isso. muito comum, que é a sociedade Se inspiraram em conta de na Globo. participação. Isso. Que o médico ele é um sócio dessa sociedade quanto participação e tem um administrador que é, de fato, o empresário dessa contratação. Ele pega o contrato para fazer o serviço médico e os médicos recebem, a maioria das vezes, como repasse de lucro da empresa. Aí é para pagar menos imposto. No final das contas é isso, não recolher INSS, não recolher ISS. Você não tem, você inclui na pejotização esses benefícios de adicionais de alimentação, de transporte, etc. E mais grave, esse Ele médico pede? não tem férias, esse Não. médico não tem 13º, Sim. mulher não tem licença Não tem maternidade. fundo de garantia. Se você ficar doente, Pessoa Todas as jurídica garantias não é trabalhistas vão para Se fora. você Pessoa ficar jurídica doente- não é gente, é um ente. se você ficar doente, você tem que pagar para alguém fazer o teu plantão, ou você tem que depois você é descontado o valor que você receberia porque você ficou doente e não pôde trabalhar. A realidade hoje do médico é essa. Sabe qual é a realidade? O médico trabalha doente. A médica não tem direito Quer à dizer, licença ele maternidade. está levando a doença para dentro do hospital. Imagina no Covid, que a gente tinha que ir para dentro dos CTIs, cheio de paciente infectado, entubar paciente infectado, nos infectar, e a gente ficava doente em casa sem receber um centavo.
Imagina a crise que foi isso. Imagina para o Agora- médico que ficou internado mês, 2 meses. Agora eu tô Yuri, entendendo. esse A situação processo é ele foi terrível. sendo sofisticado, não é? Evoluído e Sim, sofisticado sim. ao longo do tempo. Sim, e hoje sim. tem um arcabouço, né, de Legal, né? legal que protege isso, que pode ser legal, mas é ilegítimo, Nós temos imoral isso. e antiético. Bom, no isso é uma mínimo. questão de moral e coisa que precisa ser discutida. Mas, por exemplo, no caso nosso, nós temos... Dificilmente você pega um executivo, um gerente médio para cima nas organizações que não esteja pejotizado. Na nossa área também. Ó, Certo? o nosso Então, isso é uma questão que se coloca para nós, como conselho, importante. Desafio. Um desafio, porque nós estamos falando de quê? E profissionais liberais, né? De A novo. minha situação é tão grave na medicina que a gente tem um setor do conselho só para tratar de calote de médico. 90% é calote de empresa PJ. Que não paga o Que médico. não repassou o médico trabalhou 2, 3 meses. E não recebeu. Pela ética, nós não descontinuamos o atendimento, principalmente para setores de urgência e emergência. Então, o médico continua trabalhando porque ele tem um compromisso com o paciente, com a sociedade, Claro. mas ele não recebe. Aí o nosso Essas conselho vai e trata essa situação. Essas empresas estão registradas no conselho? Essas empresas que têm Esse é outro problema. Algumas empresas não são registradas, a gente fiscaliza, obviamente, notifica, mas não é obrigatório hoje para uma empresa se registrar como Isso médica é um na absurdo. Juscerja, ela se registrar no conselho. Então é uma fragilidade, muitas empresas se Quer dizer, se registram. a empresa se registra na Juscerja, e na área de medicina mesmo, de saúde, e ela não tem que se registrar como... Não, Isso é um absurdo. a gente tentou o contato com a Juscerja para Mas fazer por que esse que a convênio. Juscerja está... Falou que não é determinação legal. Não, mas tem serviço legal. isso não é da Juscerja. A Juscerja não tem competência mesmo sobre isso. Uma coisa é o registro da Juscerja, outra coisa, uma empresa de contabilidade, uma empresa de engenharia que Ela vai registra qualquer coisa. ela registra todas, tem as características rolar dela. lá e pagar, ela registra. Mas com isso você tem- não seja tão cruel. É. Eu sou vogal da Juscerja. Vogal não tem voz. Não tem voz. Não, isso não. É porque a Juscerja, a legislação determina qual o tipo de SAs, etc. Elas têm registro obrigatório. Quer dizer, Furnas, por exemplo, Eletrobras, estão registradas na Juscerja. E no CREA. E aí, no CREA, é isso que eu estou dizendo. Por que a empresa de medicina, de saúde, não registra no Conselho de Medicina? É estranho para mim. Essa é uma questão importante que a gente está vendo Então aqui. nos ajude a tratar. Essas Isso aí já é uma... OS, Mas não é a né? Juscerja que decide isso. Claro essa que não é. Essa é uma discussão provavelmente Registro de conselho não é a Juscerja. É outra coisa que nós estamos E pra falando. gente é uma Porque coisa de uma empresa facilidade. de administração, entendeu, Yuri? Como Ela se acontece- registra como é de arquitetura e engenharia, Mesma certamente, coisa, para vocês. mesma coisa. É a mesma coisa. Ela registra no CREA, no CAU e também conosco. Tem vários registros. Entendeu? Isso é uma coisa que você precisa levar lá de para vocês. arquitetura Isso- que não tem, as empresas não têm arquiteto. E estão registradas na Juscerja. E, sim, e nós também. Empresas de administração que não tem, ele tem que ter um responsável técnico. E ela está fazendo Aí a administração. empresa ela contrata Agora, a médicos, contabilidade presta já é serviço de complicado. medicina e não tem um Porque a médico legislação de responsável? contabilidade, ela exige Vamos lá. que tenha que ter contador. E complica a área de contador. Se a gente pegar o Rafael aqui, eu tenho certeza... Contabilidade é muito organizada nisso aí. Eu sei, mas a contabilidade, se nós falarmos com o presidente Rafael, que é o nosso do Conselho, infelizmente ele não está aqui hoje, mas ele nos dirá que ele quer mudar isso, porque isso atrapalha o registro das empresas de contabilidade que exige que os sócios tenham que ser contador. Você pode ter, no caso de administração, a propriedade da empresa sem ser administrador, que é a empresa que atua no campo da administração. Tem que ter um responsável Exatamente, técnico exatamente. que seja contador, Exatamente. claro. Mas lá não, na legislação se eu não estiver enganado, praticamente tenho certeza, tem que ter na sociedade contador. Não, mas aí é um exagero. Atrapalha. Pois é, claro, Exagero. porque isso é uma visão excessivamente corporativista. Isso é exagero. Entendeu? Mas no caso da medicina, sua pergunta sobre a questão do médico na empresa, existem duas situações. Existe o médico que compõe uma empresa para prestar serviço de forma individual. Que até mesmo os convênios hoje, a gente não tem mais contrato com pessoa física. Os planos só contratam empresas médicas PJ. Então, hoje, o seu médico que atende no consultório, ele também tem uma pessoa jurídica quase com certeza. Então, existe esse médico individual, que ele vai ser o responsável técnico da própria empresa, isso é mais simples. Mas essas grandes empresas o MEI que foram... facilitou nesse No caso, no MEI, a gente não se enquadra. Não pode se cadastrar Nós como também MEI com não. médico. Nós também não. engenheiro também. Nós também não. São empresas convencionais mesmo.
Mas no caso de empresas que fornecem mão de obra médica para as instituições, aí elas podem ter tanto um diretor que é um dono que é médico ou não. Mas vão ter que ter, mesmo assim, um responsável técnico registrado no conselho. Isso é obrigatório. Temos também um problema de empresas que não atualizam sua responsabilidade técnica. Isso é um problema nosso no conselho que a gente ainda tem que lidar. Muitas instituições públicas que também tem que se registrar no conselho, não pagam anuidade, mas tem que se registrar. Eles não atualizam o seu responsável técnico no conselho. E isso atrapalha a nossa fiscalização. Mas por que vocês não... também tem que botar a instituição pública para pagar, pô. Não, mas essa é a nossa norma da nosso federal. Isso aí, as instituições públicas já não pagam, porque muitas vezes são ambulatórios, médico de família, aí sim não faz justiça a gente cobrar desses colegas. Mas da instituição privada, sim, eles pagam e tem que manter lá o registro no conselho atualizado para a gente poder fiscalizar. Ô Yuri, quais são então as empresas de saúde, na área de saúde, que se registram no conselho? Se ela está registrada no JuSerge, ela se dispensa do Exatamente, ela se dispensa do registro. Alguns contadores são corretos, comunicam ao médico que ele tem que se registrar no conselho, o administrador que ele tem que se registrar no conselho, mas muitos colegas ainda não estão registrados e isso realmente, até para a gente ter a visão de quantos médicos com pejotizado estão nessa profissão, a gente tem essa dificuldade. Quer dizer, um hospital, por exemplo... Essa dificuldade a gente também tem no CREA muitas vezes. Um hospital, por exemplo, ele não é registrado no CREMERG? Tem que ser registrado. Sim. É mais difícil. Unidades grandes é difícil você não ser registrado, porque acaba que outros entes vão exigir aquele registro para, por exemplo, fazer um contrato com o plano de saúde ou com a gestão pública, ele vai acabar exigindo o registro. Agora, o médico que exerce a profissão de forma individual, esse não. Esse, de forma geral, ele tem empresa, exerce certa forma de atividade empresarial, porém não tem registro no conselho. Mesmo que a gente tá desconto, tá? O nosso registro para o médico pessoa física, que compõe uma empresa, para poder trabalhar, ele paga só 20% da anuidade. Não é anuidade cheia, que é em relação ao capital social. Também é justo, porque ele já está recolhendo na pessoa física. Mesmo assim, ele não se registra. Vai recolher outro. Mesmo assim, não se registra. E muitas vezes... Isso também... Sabe por que eu falo que... do Rafael, não, mas sabe por que eu falo que tem que pagar? Porque tem um ponto que eu acho que é importante, que é o seguinte. Não vou entrar aqui no mérito de quanto é o valor do registro e tal. Não sei nem como é que é a realidade dos outros conselhos. Mas o principal que tem que ser colocado é assim. Tem que pagar porque também o conselho tem que dar um retorno. Sim. Esse é um mantra que eu bato lá, que é o seguinte. Tem razão. O recurso investido ali, ele tem que dar retorno à categoria. Eles têm que reconhecer valor no trabalho que a gente exerce. Exatamente. Isso é o principal. Esse é o principal. Então, o recurso investido tem que ver o seguinte, aquilo para a coletividade depois vai dar instrumentos. O CREMERG tem um negócio bacaníssimo que criou aqui no Rio de Janeiro, que foi a Receita Digital. Né, que revolucionou durante o período de pandemia. Exatamente. Permitiu que os colegas continuassem trabalhando durante o período do isolamento. Obviamente, saúde não pode parar, não tem jeito. E a nossa ideia é o quê? A gente sofre na saúde muito com a questão das fraudes. Isso acaba cometendo todas as empresas. Porque um funcionário que chega para você com um atestado médico, dizendo que ele tem que ter um afastamento de 3, 4, 5 dias, como é que você vai ter certeza que aquele documento ele é verdadeiro? Porque ele chega com um carimbo médico, uma assinatura, um carimbo você faz em qualquer local, qualquer rua. Como é que você vai ter certeza que aquele documento ele é verdadeiro e diz lá que realmente tem direito? Você, como empresa, o seu RH vai ter que ligar para cada médico, para cada hospital, para cada unidade. Não tem condição. O documento digital ele vem para corrigir esse problema. Porque o documento digital, o médico ele tem que emitir por meio de uma plataforma segura. Tecnologia trazendo. Exatamente. Você vai lá, lê um QR Code e confere a veracidade do documento. Mas ainda não é pleno. Ainda não é pleno. A gente tem uma tendência, um argumento, em passar isso ser obrigatório, o uso dos documentos digitais, mas ainda é uma opcionalidade para o médico, mas a gente optou para acelerar esse processo. Nós fornecemos gratuitamente, ou seja, incluso no que ele paga na anuidade, o serviço tanto de receita digital quanto de prontuário digital. Então, o médico, pessoa física, ele tem acesso no conselho a esses serviços e lá você consegue... Só isso vale toda a anuidade. Com certeza. Só isso. O prontuário médico, a mensalidade de alguns prontuários chega a R$200. E mensalidade. Só isso, mensalidade de um prontuário. E a gente oferece para o médico de graça pelo custo do conselho. E a adesão é significativa? Principalmente da receita digital. Eu diria hoje que
provavelmente é o prontuário digital com o maior número de emissão de documentos do Brasil. Salvo engano, a gente estava na casa de dezenas de milhões de documentos emitidos. Caramba. Desde a sua criação no auge da pandemia. Revolução. É verdade. Então, é assim, e a gente já consegue incluir, por exemplo, prescrição de medicamentos especiais, a gente já inclui no nosso sistema, e estamos para incluir também atestado de óbito, também declaração de nascido vivo. Então, a ideia é que toda a documentação do paciente digital fica armazenada no Conselho segura e de forma de... Sensacional. E essas informações vocês transformam depois em indicadores de qualidade? Conseguem até, por exemplo, em cima disso, traçar estratégias de saúde pública? Porque é muito semelhante ao que eu defendo que a RT deveria ser. Infelizmente não é ainda, mas porque ele tem uma qualidade de informação que pode ser trabalhada, entendeu? Com certeza. A gente não trabalha essa informação hoje, Ainda, a gente tem uma né? visão... A gente tem a questão da essa LGPD é uma e ideia sigilo médico que interessante. pegam muito pra gente. Mas você não precisa pegar individualizada, Sim, né? Tem sim. grandes números. Ainda não tivemos interesse de nenhuma instituição, e a gente mesmo não tem essa... Tivemos essa iniciativa ainda de trabalhar esses dados de forma macro, mas de fato eles estão lá e poderiam ter validade em termos de saúde pública. Isso É impressionante bem a possibilidade, o potencial que tem potencial esse dado, disso, Yuri. exatamente. Isso para pesquisa, quem é da área acadêmica... E tem empresas que fazem uso dessa informação, que é informação valiosíssima, de forma comercial. Porque o que o médico prescreve, ele vai parar na farmácia e vai parar no laboratório, é o que o laboratório de fato trabalha. Então, aquela informação ali é valiosíssima do ponto de vista comercial até. Por isso que até a gente protege muito essa informação. Certo? Muito bom. Eu digo em grandes números. Individualmente realmente... Agora eu vou botar um outro negócio aqui, que aí agora já era que eu vou falar de paciente aqui, e sobre... Mas envolvendo isso. Uma das coisas que tá, pra gente também já começar a caminhar aqui para finalização, que o presidente Sidney já tá me chamando a atenção aqui sobre o horário. Mas eu vou abrir, agora já era, que eu já comecei aqui. Vamos lá. Uma das coisas que está envolvendo essa questão, e aí eu vejo também onde o Conselho pode apoiar, é a questão na venda de medicamentos, por exemplo. Pô, você vai comprar um medicamento, você acaba comprando muitas vezes uma quantidade muito maior do que você precisa. E sobre a ótica de custo, é óbvio que é negativa. Mas sobre a ótica até ambiental e de saúde pública, isso também é extremamente negativo. Primeiro, porque você largar medicamento extra em casa é um risco a quem tem criança, a essas coisas. Segundo, como é que você descarta isso? Ah, beleza, existe modelo de descarte correto para aterros com periculosidade, mas a população em geral, ela não faz. Ela faz o descarte inadequado. Ou ela faz o descarte através do resíduo sólido, que pode representar algum risco, sanitário, dependendo de onde for para um aterro, alguma coisa, ou pior do que isso, ela faz o descarte dentro dos esgotos sanitários, que aí vai parar nos rios, nos mares, um medicamento que não é para isso, né? Nós temos lei de fracionamento de medicamento, que infelizmente não é aplicada. Essa questão como é que fala? Infelizmente não é aplicada, é terrorismo, né? A gente consegue aplicar nas farmácias públicas, mas na farmácia privada... Lá fora, nos Estados Unidos, o cara conta ali com você e te dá exatamente o número. E cobra por isso só. E até uma coisa que a gente pode discutir, porque acho que afeta a sociedade como um todo e é interconselhal. É verdade. Porque não vai afetar apenas a questão da prescrição médica, porque o médico vai prescrever o número de medicamentos que o paciente necessita, inclusive a nossa receita prevê É uma bela campanha, né? É verdade. Mas nem sempre o paciente vai encontrar aquela quantidade exata. Uma exata. pauta que cada vez vai ficar mais sofisticada. E o conselho dos conselhos, presidente, Exato, fazendo exatamente isso. tem força política para... Nós estamos falando impor esse tipo de situação. Aqueles vão se unir, mudar uma realidade que impacta profissionais que ninguém tem. São as 33 profissões, 32 profissões regulamentadas, que têm uma competência... Se unir numa bandeira como essa... É o creme de la creme da sociedade. Mas ele estava dizendo uma questão dos Estados Unidos que dão as... É individual, fracionado. O médico também, aqui no Brasil, determina o número. Ele determina. A gente estabelece o número de dias de tratamento, o número de comprimidos que o paciente tem que tomar por dia. Você calcula facilmente. Muitos medicamentos, obviamente, a indústria se adaptou e ela vende fracionado de acordo com a necessidade do paciente. Mas não é sempre que a gente tem essa facilidade. E realmente as sobras de medicamentos são um problema sério. Existem iniciativas de doação de medicamentos, assim, são diversas, para a sociedade, mas ainda assim...
a questão do fracionamento seria um ganho, obviamente, diminuiria o ganho da indústria. Oportunamente... Eu não concordo que diminuiria o ganho da indústria, sabe? Porque o desperdício é tão grande, no final das contas, que eu acho que se a indústria trabalhasse isso de forma mais eficiente, de forma até com informação de qualidade, ponta a ponta, ela mesma conseguiria corrigir, sabendo, ó, vou atacar mais aqui, vou atacar mais ali, porque você tem problema de estoque, você tem problema de logística de levar até o lugar e tal. Isso é uma ilusão, na minha visão, dele achar que vai ganhar em cima da sobra. O ganho está em cima da criação do novo medicamento que ele traz, naquele período que ele tem ali a patente, ele consegue vender sobre um valor que não é o valor de custo, é o valor de toda a parte de pesquisa e tudo mais que ele desenvolve ali. Até então, porque eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que é uma cultura ruim. Sim. Esse número do desperdício, vamos chamar assim, deve ser um número elevado. Seria interessante, numa próxima oportunidade, até se você... Boa pauta para a gente trazer para o Conselho dos Conselhos. Apresentasse esse junto, porque isso é assustador. E uma questão em relação a isso, não está aqui o colega do Conselho de Farmácia, mas integra o nosso fórum, né? Conselho de Farmácia, né? Para ter mais uma questão. A gente vê, Yuri, e aí não é a sua opinião como de farmácia, mas na área médica, o que a gente vê brotando de farmácia para todos os lados nas cidades brasileiras, não é só aqui no nosso estado, mas no Brasil inteiro, tem farmácia uma do lado da outra. E uma vez me explicaram que o grande ganho das farmácias não é necessariamente pelos remédios que ele vende, que o preço médio e mínimo, mas é na área das outras coisas que ele vende, como cosméticos e etc. Faz sentido isso? Faz sentido. Fralda é um custo, eu que tenho 2 filhos pequenos, assim... Não é porque tem um preço mínimo caro. E um preço médio. O que acontece? Ela está dizendo que está fazendo... todo mundo fica no máximo, e aí, de vez em quando, dão um desconto, eles estão ainda dentro da faixa, que ninguém usa o preço mínimo. Tem os dois preços. Tem uma variação, tem esse convênio com desconto, aquilo é tudo... E eles se acertam. Viram um cartel, né? E atrai claro que viram. Mas é verdade a questão dos cosméticos e outras coisas que eles vendem, produtos de beleza em geral, que isso que eles ganham muito. Porque farmácia é para todo lado. E as farmácias, algumas farmácias estão até evoluindo agora para prestar atendimentos até de prestar com vacina, exames básicos. Então, o negócio das farmácias também está se expandindo. É uma questão para a gente discutir. Realmente, o Conselho de Farmácia, até queria sinalizar, o Conselho de Farmácia, eu já tive uma experiência com eles, é um conselho que trabalha muito a parte de fiscalização. Eu vou te falar que o trabalho que eles executam, fiscalização da farmácia é uma preocupação para todos os hospitais. Chega o Conselho de Medicina para fiscalizar, não, tranquilo, vocês não multam. Farmácia não, farmácia eles veem cada medicamento, se está vencido eles recebem multa. Mas o que aparece no jornal é sempre quando um médico está se promovendo lá, fazendo, não do conselho, mas que não são do conselho, mas estão aparecendo, fiscalizando, querendo fazer às vezes de conselho. Agora é que vai começar. Aí, gente, chegou um lanchinho. Agora que chegou o lanchinho, vamos começar a caminhar para o nosso encerramento. Não é isso? Maravilha. Meu querido doutor Yuri, primeira vez aqui. Obrigado. No nosso podcast. Esse é o primeiro podcast? Segundo podcast, então aí... Tô aprendendo ainda. Craque, pô. Craque da comunicação, pô. Já aí nasceu pra isso, hein, Yuri? Foi muito bem aqui. Agora que a anestesia normalmente fica atrás do pano lá quietinho, quem brilha é o cirurgião, mas... Aí, ó, tá vendo? A gente esforça. Mas tá muito bem. Traga suas considerações finais, o que você achou. Se você tiver redes sociais, quem quiser te acompanhar. Também acaba que aqui é sempre uma oportunidade daquele colega que quer te seguir, ou aquele paciente que pode ter interesse aí, né, em ver quais são os serviços que estão sendo apresentados. Enfim, sempre uma oportunidade de a gente estar trazendo um pouquinho do nosso trabalho também. Bom, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu não sou muito ativo. Meu Instagram é Yuri Lutz, e principalmente acompanhe o trabalho do nosso conselho. Isso aí eu até prefiro. Acompanhe o Instagram do conselho, vejam o nosso trabalho que a gente tem executado. E eu estou muito animado de participar desse conselho dos conselhos. Eu acho que ter a experiência de colegas que têm experiências diversas da minha e às vezes muito mais experiência do que eu nessa vivência administrativa de uma entidade pública vai ajudar muito a melhorar o nosso trabalho. E nós, como um conselho de medicina, nós precisamos desse trabalho. Nós precisamos dos demais conselhos participando mais das dores que a medicina sofre. E, enfim, estou muito animado, agradeço do presidente Wagner pelo convite, presidente Cine aí pela confiança e
Presidente Miguel, aí pela participação nesse evento, poder expressar os nossos pensamentos, o nosso trabalho, assim. E saúde é uma coisa que todo mundo gosta de conversar. Parabéns, não, verdade. Eu gosto muito de conversar. Até quando vai brindar saúde, pô. Saúde. Todo mundo é um pouco médico, né? Tudo. De louco, médico e louco, médico, todo mundo tem um todo pouco. Eu não quis dizer essa. Mas é isso. Mas de médico e louco. O médico não é louco, os outros é que são loucos. Presidente Wagner, nosso presidente do Conselhos dos Conselhos. Suas considerações finais, suas redes sociais. Eu tenho certeza. Bom, as nossas redes sociais são realmente do Conselho, né, do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Eu acho que o doutor Yuri colocou com muita felicidade. Todos nós temos, Yuri, a possibilidade de aprender um com o outro, de trocar experiência, de compartilhar ações que nós vamos ter juntos, né? E abrir as mentes e, mais do que tudo, sensibilizar a sociedade e as nossas categorias da importância do registro profissional. Quando um colega se recusa e pergunta por que eu tenho que me registrar no conselho, isso para mim era exclusivo da administração. Eu não poderia imaginar que algum médico pudesse pensar isso, ou um engenheiro, ou um arquiteto, enfim, seja quem for, pensava que isso fosse exclusivo nosso, porque é natural. A gente tem uma dificuldade junto com os economistas que não é assinatura exclusiva. Quem não tem assinatura exclusiva na burocracia brasileira dança muito. Então, é sempre uma troca de experiência e nós vamos poder fazer coisas juntos. Mas, acima de tudo, é a oportunidade de sentarmos à mesa e superar problemas que, às vezes, são históricos e que uma palavra, uma conversa, a compreensão de um lado e do outro, nós vamos encontrar pontos de denominação comum que vão resolver problemas da sociedade e das nossas profissões. Prefeito, CREA está fazendo 90 anos esse ano. O nosso tema é construindo pontes para o futuro. E é isso que a gente está construindo aqui. Exatamente. Né? Muito bem. Exatamente. Meu querido amigo, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, arquiteto Sidney, por favor, suas considerações finais. Bom, eu quero primeiro cumprimentar os colegas, agradecer o convite e dizer como é importante essa troca, né? E o aprendizado que você adquire numa conversa desse nível que nós tivemos aqui, o que me leva a acreditar e crer que nós teremos um conselho, um fórum, né, dos conselhos, o Conselho dos Conselhos, pautas importantes, interessantes, amplas, né, que vão além do nosso próprio conselho específico. Então, saio daqui muito animado com isso. Eu acho que nós teremos sob a liderança de Wagner Siqueira, um momento... Não, cada um de nós. Um momento... É difícil dirigir líderes. Um momento importante aí. Viu? Esse fardo é seu, Wagner. Pode assumir aí. A gente aqui vai te ajudar, mas você pode assumir esse fardo. E eu respeito a hierarquia. Muito obrigado pela... Eu respeito a liderança. Maravilhoso. Então, meus amigos, nós caminhamos aqui para o encerramento de mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. Não deixem de curtir, de compartilhar, de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok. No último episódio, no TikTok, a gente teve um corte de quase 40 mil visualizações. Que maravilha. Você tá achando que Inova Rio é pop. É pop, é tech. E tá com vocês aí nas redes sociais. Então, não deixe de ajudar a gente, levar informação de qualidade. O episódio sai incompleto no YouTube, no canal do Diário do Rio, e os cortes estão nas redes sociais, e curtir todos esses nos ajuda bastante. Esse que é um episódio oferecido pelo CREA Rio de Janeiro, pela Mútua Rio de Janeiro, nossa caixa de assistência, pelo Diário do Rio e pelo Clube do Empreendedor. Muito obrigado. E vamos continuar junto. Até o próximo episódio. Muito bom.